Nesta edição, estamos trazendo uma abordagem sobre empreendedorismo na agricultura familiar em nossa região. Visitamos uma propriedade que usa principalmente produção orgânica de morango em Dom Pedrito. Comercializa sua produção na Feira Livre do município e também em Bagé e Santana do Livramento. Além de morangos, produz melão, flores e hortaliças. O produtor Wagner Frase nos recebeu em sua propriedade e nos possibilitou conhecer um pouco da sua trajetória como produtor familiar, seus desafios, suas experiências de vida. No caso do morango, que é o seu carro-chefe, produzido em sistema semi-hidropônico, protegido, por ser uma produção que exige menor esforço nos tratos culturais, principalmente a colheita. No sistema empregado, as plantas estão em estruturas suspensas, numa altura que possibilita melhor acesso e evita a contaminação dos frutos, possibilitando melhor qualidade e sanidade, livre de contaminação de agroquímicos. O morango Fragaria ananassa e seu cultivo é bastante desenvolvido em países como Estados Unidos, Espanha, Japão, Itália, Coreia do Sul e Polônia. A grande popularidade se deve aos esforços dos melhoristas que desde o século passado têm desenvolvido cultivares adaptadas às mais diversas condições ambientais. No Brasil, a produção de morangos se expande a cada ano, predominando o cultivo em pequenas propriedades rurais com mão de obra familiar. A cultura do morango desempenha um importante papel socioeconômico, tal importância reveste-se ainda mais de valor no estado do Rio Grande do Sul. O sistema orgânico visa o estabelecimento de sistemas agrícolas ecologicamente equilibrados e estáveis, economicamente produtivos, em grande, média e pequena escalas, de elevada eficiência quanto à utilização dos recursos naturais de produção e socialmente bem estruturados, resultando em alimentos saudáveis, valor nutritivo e livres de resíduos tóxicos. Diversos sistemas são utilizados para desenvolver o cultivo, utilizando-se bancadas horizontais individuais para bolsas com 4 plantas e irrigação individual, ou bancadas com prateleiras em diferentes níveis para 3 ou 5 fileiras de bolsas na forma de tubos com 6 a 10 plantas, com irrigação feita para cada bolsa. Também o plantio em bolsas de forma de coluna vem sendo utilizado. Estamos aqui na propriedade do Wagner Frase para mostrar a produção orgânica de morangos dele. Wagner, há quantos anos tu estás nesta atividade de agricultura familiar? Olha, dá para dizer que desde que nasci, que o meu pai vem aqui para Dom Pedrito, né? Eu tinha 2 anos, né? Venho lá da região do central do estado, plantava fumo lá, né? Tabaco. E venho para cá para trabalhar de empregado nas granjas de arroz, e aí viu que ninguém produzia quase nada de comer, aí vinha tudo de fora, né? E aí começou com uma horta pequena e começou a plantar de tudo um pouco, e depois de uns anos começamos a pegar mais no morango só. O moranguinho e o melão. E há quantos anos mais ou menos está na atividade dos morangos? O morango dá para dizer uns 35 anos já. Eu tinha 5 anos, tenho até as fotos que eu já estava colhendo morango. Mas Estou com olha 40 só, agora olha que já. maravilha. Mas com tecnologia e investimento assim, né, que tem de melhor para o morango, agora faz 10 anos. 10 anos. É. 10 anos com a produção de morango orgânico nesse sistema. Nesse sistema. Que é o sistema lá da Espanha, né? Que foi copiado de lá, muda, tudo é de lá. Que interessante. E a gente percebe que tem uma preocupação principalmente na parte de produzir de forma orgânica. Inclusive a gente estava observando que tem aquelas armadilhas lá para capturar insetos, não é isso? É o ácaro, o pulgão, né?
Vários insetos que venham prejudicar a planta acaba ficando na armadilha. Sim. Pode ver ali que até tem alguma mosca ali que entrou, né? Mas o principal é aqueles pontinhos bem pequenos, preto, que tem ali, Sim. que é os ácaros e pulgão que pega ali. Uhum. E também tu tem diversificação de produção de hortigranjeiros. Além do morango, quais os outros produtos que tu tem na produção? O carro-chefe é o morango, mas a Sim. gente também, quando chega essa época do verão, é difícil de produzir o morango, né? Então diminui a produção. Nós temos com o melão carvalho daí. E a flor sempre viva também produzindo. E algum tomate gaúcho também, conforme a gente consegue atender, vai plantando também. E a feira livre é o ponto mais importante da tua comercialização, não é isso? Nós temos. No início, quando meu pai veio para cá, a gente iniciou produzindo para os atacados que tinha na região, né? Só que na época pagavam muito pouco, né? Se tornava inviável né? A gente produzir para revender, não estava valendo muito a pena. Aí a gente começou a adotar as feiras, né? Começou aqui em Dom Pedrito, a nossa feira livre aqui, né? Foi criado. E aí temos uma vez por semana aqui na sexta, na nossa feira livre em Dom Pedrito. E todas as quartas numa feira em Bagé. E nos sábados em Livramento. Daí temos assim entregando a nossa produção. Daí. Quantas pessoas trabalham aqui na tua propriedade? Eu, a minha esposa e às vezes em quando pega algum ajudante, assim, diarista Uhum. daí, né? Quando tem bastante coisa para Uhum. fazer. Mas a princípio mais é eu e a minha esposa. E vamos ver, os problemas climáticos como a estiagem esse ano está se tornando uma situação bastante complicada. No caso da falta d'água para encher os reservatórios, né? Porque no nosso caso do morango tem que tem que chover para juntar água nos açudes, coisa para aguar, que aqui a chuva não pega, né? Nem Sim, pode pegar, né? sim, O sim. morango é uma planta que não quer água na folha, né? Uhum. Então tá começando a secar os açudes aí, tá começando a dar problema, né? Sim. E qual o impacto da pandemia? O que tu pode nos dizer sobre todo esse tempo aí da pandemia? O que ela impactou na tua comercialização de produtos? Olha, para dizer que me prejudicou mesmo só as 2 primeiras semanas. Que foi que tudo o comércio parou, ninguém queria sair de casa, né? Eu estava até começando a me apavorar também, né? Mas depois disso foi o contrário, a pandemia serviu para o pessoal procurar mais alimento de qualidade e consumir mais ainda. Nossas vendas só aumentou devido à pandemia. Está sempre faltando nossos produtos, então melhorou um eito. Não sei se porque o pessoal não sai viajar tanto, ficou mais em casa, comendo. Então, a questão da pandemia, de certa forma, ela trouxe benefícios no sentido que as pessoas passaram a ter a percepção de ter uma alimentação mais saudável. E os produtos orgânicos se encaixam perfeitamente nisso. Como é que está a concorrência? Pedrito tem eu, o meu pai e os Michelotti ali, eu acho só que produzem morango. Mas eu não vejo concorrência nisso, né? Poderia ter mais 10, eu acho, produzindo, porque o comércio, né, como se diz, o sol nasceu para todos, né? Com certeza. Eu sei de Bagé, já fui a Pelotas, às vezes vender. Pelotas é o chão do morango lá, Turuçu, aquela volta, né? Tem muitos produtores de morango. E uma época eu tive bastante, eu pensei, eu vou lá comprar meus produtos pro morango, os plásticos e coisa, e vou levar uma carga junto e vou estacionar lá para vender. Cheguei lá, vendi tudo numa manhã, sendo que lá é o chão do morango, aquela volta lá, né? Pois é. Então, basta tu ter uma fruta de boa qualidade e um preço justo, todo mundo vende, né? Eu acho que não Claro. tem esse problema aí. Tá bom, eu acho que seria isso, então, para a gente ilustrar aí essa visita que a gente fez aqui na propriedade do Wagner, né, que é produtor de morangos, melões, flores, né, e produtos hortigranjeiros, todos eles
na produção orgânica. Muito obrigado. O morango é uma fruta vermelha, cuja origem é a Europa. Produzida pelo morangueiro, é um fruto rasteiro. Existem várias espécies de morangos, sendo a fragária a mais comum e cultivada em várias partes do mundo. É uma fruta pouco calórica, apresentando cerca de 32 calorias por 100 gramas de morango. O morango é rico em vitaminas, como, por exemplo, vitamina C, A e B5 e B6. Os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos. Na culinária, o morango é muito usado na produção de sucos, sorvetes, bolos, tortas, doces e geleias. Entretanto, os principais benefícios do consumo regular de morango podemos citar fortalecimento do sistema imunológico, auxílio no bom funcionamento do sistema digestório, ação anti-inflamatória, auxílio no processo de cicatrização de ferimentos, entre outros.